veio falar da Carla Camurati. E, como disse, é uma honra ter a Carla aqui com a gente. É uma pessoa muito querida, uma pessoa que tem uma história na cultura brasileira marcada por grandes feitos. Eu vou citar algumas coisas, porque o currículo dela é muito longo. E eu vou por fases, viu, Carla? Vou contar por fases aqui um pouco da sua história. Carla começou sua vida profissional como recenseadora do IBGE. Então, eu lembro dessa fase, também fui recenseador do IBGE, né? A gente se inscrevia e era selecionado para fazer o recenseamento de uma determinada área e tal, assim. Eu imagino que você, com todo esse seu espírito crítico, já desde aquela época deve ter escolhido periferia para poder fazer o recenseamento, como eu fiz também aqui em São Paulo. Então, foi uma fase bastante interessante. Mas eu quero destacar a fase da Carla como atriz, e ela tem a presença em 2 filmes que eu quero destacar. Foram 2 filmes premiados que ela recebeu o Kikito, que é o principal prêmio do cinema brasileiro, o prêmio do Festival de Gramado, e como ator coadjuvante ela ganhou o Kikito pelo Olho Mágico, e como atriz, né, como melhor atriz, ela ganha o Kikito por um filme que é um dos clássicos do cinema nacional, que é Pagu, né? Carla se transforma na Pagu, né? Eu tenho uma história aí, Carla, interessante, porque o Ricardo Ramos, filho do Graciliano Ramos, eu tive a oportunidade de conhecer, e o Ricardo tinha convivido com a Pagu. E, na época em que o filme foi para o ar, eu perguntei para o Ricardo, assim, Ricardo, você conheceu a Pagu? Ele falou assim, sim, eu era criança, mas eu conheci, ela frequentou minha casa. Eu falei assim, e aí a Carla? Ele falou assim, olha, se tivesse alguém para representar melhor a Pagu, não existiria, porque a Carla era a Pagu naquele filme. Então, é um filme incrível, um filme dirigido pela Norma Bengel, tem o Fagundes como Oswald de Andrade, a Esther Góes como Tarsila do Amaral. É um clássico, é um clássico. E você que está nos acompanhando, se não teve oportunidade de assistir, faça isso. Depois que ela sai do papel de atriz e vai para o papel de diretora de cinema, de produtora, e ela tem 2 filmes também que eu quero destacar que são incríveis. Um é o Irma Vap, O Retorno, que é um clássico, mas certamente aquele filme que talvez vá fazer com que a Carla seja lembrada por mais 200 anos é Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, né? É um clássico, com pessoas incríveis, com Marieta Severo, Nanini, Neila Torraca, Abu Janra, Beth Goulart, enfim, um grupo dos melhores atores e atrizes que a gente tinha no momento. E é incrível, porque depois, quase 12 anos depois, o Laurentino Gomes lança o 1808. Né? Mas 12 anos antes, a Carla já tinha contado essa história no cinema de uma forma incrível, de uma forma divertida, de uma forma envolvente. Então, também essa passagem da Carla como produtora e como diretora de cinema é algo muito marcante na história da cultura brasileira. Mas eu tenho que destacar também o papel que ela teve como presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A Carla foi a pessoa responsável pelo restauro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na comemoração do seu centenário. Nenhum outro personagem teve a oportunidade de ficar tanto tempo presidindo a Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro como a Carla, porque ela assumiu para si a reforma, o restauro, né? A palavra certa é essa, o restauro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e que é uma referência da arte do Brasil todo, na nossa história, enfim. Então, vejam quantas facetas aí a gente tem da Carla como atriz, como produtora, como presidente da Fundação Teatro Municipal. Depois ela teve uma passagem que eu anotei aqui, Carla, depois, se der tempo, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso,
A Carla ela fez parte da comissão que escolheu um dos filmes brasileiros num determinado ano, que foi em 2016, para ser o filme brasileiro que representou o Brasil no Oscar, né? Quer dizer, puxa, que legal fazer parte dessa comissão que julga um filme, que escolhe um filme, e essa é mais uma outra faceta da história da Carla. Atualmente, a Carla está produzindo um documentário chamado A História do Tempo Presente, que ela vai narrar todo o processo de redemocratização no Brasil, um tema importantíssimo hoje, mais do que nunca. Ela também criou e direciona e é diretora de uma plataforma chamada Mulheres Mix. Esse sim, Carla, depois eu vou pedir para que você fale um pouco, dê o endereço, que é um projeto muito importante que trabalha com o saber feminino, né? Da mulher, principalmente da mulher com 40 anos ou mais. E também hoje ela está fazendo parte da direção da 16ª edição do Festival Internacional de Cinema Infantil. Eu não sei como ela tem tempo para fazer tudo isso e ainda está com a gente. Então, já falei demais. Carla, super obrigado por estar com a gente. Estou passando a bola para você. Agora é contigo, depois a gente volta para as perguntas. Então, nós organizamos assim, pessoal. Carla fala durante 15, 20 minutos e depois abrimos para as perguntas, para um bate-papo. Então, aproveitem aí para já mandarem suas questões. E essa nossa live é uma live de 1 hora. Agora são 18h10, no máximo 19h10, nós vamos encerrar, porque a gente entende que esse é o tempo ideal para um bate-papo curto, mas com profundidade. Carla, com você, obrigado, já falei demais. Olá, olá, todo mundo. Tudo bom aí? Eu adoro essa comunicação, entendeu? Eu estava aqui, primeira coisa, queria agradecer o convite, Ismael, adorei o convite, adorei falar sobre isso, porque eu acho que a gente realmente falar sobre o ambiente digital, sobre a internet, sobre essa cambalhota que o mundo deu, é muito importante para todo mundo, porque são muitas as transformações em todos os sentidos. E para as pessoas que já viveram mais, é realmente bem delicado, porque tem uma série de coisas muito interessantes, é você viver num mundo muito interessante, ao mesmo tempo você tem umas coisas que são inacreditáveis nesse espaço e nessa comunicação. Primeiro, eu queria dizer que eu adorei que você foi falar que eu comecei fazendo censo, porque pouca gente sabe disso. Eu não escolhi periferia porque isso foi um cataclisma na minha família, na minha casa. Minha mãe não queria que eu fosse de jeito nenhum. Como é que eu ia bater de porta em porta se alguém me arrancasse para dentro da casa? Isso foi uma coisa... Então, eu tive que escolher Copacabana para ter a permissão de trabalhar. Eu sempre gostei, assim, eu gosto do exercício, da concentração do trabalho. Assim, a minha primeira memória de trabalho era varrer a casa, sabe? E a primeira coisa que eu queria era uma vassoura também. A relação com qualquer atividade me interessa. Talvez por isso, ao longo da minha vida, eu tenho feito tantas coisas diferentes, né? Se você me perguntar, você não gostou de trabalhar mais como atriz? Eu falo, não é verdade, eu adoro interpretar. É um universo, para mim, muito saboroso. Eu sou uma pessoa que observa as outras pessoas naturalmente, sabe? Eu observo como elas se vestem, como elas estão olhando a pessoa que está falando. Isso sem que eu pense, eu não penso que eu vou fazer isso. Eu tenho... meu olho naturalmente procura isso. Então, você ser ator é uma delícia, porque você reflete outras pessoas, você tem a oportunidade de explorar sentimentos que você não viveu. Então, ser atriz, para mim, sempre foi uma coisa muito saborosa. Mas eu gosto de aprender e eu sempre trabalhei como atriz, cheguei muito cedo, então
eu já entendia como era um set de filmagem, como ele se estabelecia, e era exatamente no momento que todo mundo dizia que o cinema ia acabar, o cinema ia acabar, o cinema ia acabar, e aquilo quase me enlouqueceu, porque eu gostava tanto de cinema, como o cinema ia acabar? Era impossível isso para mim. E aí eu resolvi que eu tinha que, então, imediatamente dirigir cinema. Tinham histórias que eu queria contar, coisas que eu queria pesquisar e dividir com as pessoas, porque o legal de você fazer um filme é você dividir sentimentos, pensamentos, histórias, conhecimentos, investigações, né? Esse é o espaço onde ele não vai mudar a vida de ninguém, mas ele vai inspirar muitas pessoas e elas vão conseguir realmente mudar a vida delas, né? Inspiradas em histórias, em situações. Então, eu fui assim, mudando. E eu sempre gostei do ato de aprender. Eu acho que você aprender coisas te mantém numa outra relação com a vida. Quando a gente vai envelhecendo, é muito importante você não achar que você sabe tudo. E que você, porque viveu todos esses anos e já passou por tantas coisas, você agora senta num lugar de sabedoria, né? Porque, mais ou menos, está se acreditando um pouco mais do que deveria, porque o legal de estar vivo, né? De estar aqui, de estar vivendo o mundo, de estar vivendo as transformações, é estar aprendendo, e não estar sentado numa posição de sabichão, de quem já viveu muito e sem conseguir, de fato, lidar com as transformações, porque um pouco é isso, ou a gente se presta a aprender coisas novas como um princípio na vida, né? Eu acho que isso é mais do que só uma relação com a internet. Eu acho que o legal disso é isso fazer parte do seu cotidiano. Isso tem que você ser curioso e querer saber é melhor do que você ser acomodado e achar que não precisa saber mais nada. Aprender dá sempre um prazer tão grande, né? Muda tanto a sua vida, o conhecimento. Então, quando eu fui chamada para presidir a Fundação Teatro Municipal, era um desafio um pouco assim. É claro que eu já produzia há muitos anos, eu já distribuía há muitos anos, eu já tinha dirigido várias óperas, então eu sabia qual era o ambiente, mas exatamente por já conhecer aquele ambiente, por saber o estado das coisas, é que era difícil, porque tinha uma série de problemas a serem resolvidos ali. E eu sempre pensava que a vida também tem uma opção, né? Quando você entra na guerra, você tem que entrar para ser feliz, né? Porque não adianta reclamar. Você vai para uma área de problema, reclamar é a última coisa que a gente deve fazer, porque quando você reclama muito, você se enfraquece, você tira, na realidade, o teu potencial de poder resolver coisas para ficar se consumindo numa irritação, numa impaciência, numa série de problemas assim. Então, ao longo, eu estou fazendo essa introdução, usando um pouco a minha trajetória, já que você citou, porque eu acho que, no fundo, quando a gente vê o mundo dar essa cambalhota e a gente foi criado dentro de um outro parâmetro, de verdade, a gente tem que se propor a entrar num jogo, numa outra forma de relação com o mundo, que é diferente mesmo da gente, da qual a gente não domina, do qual a gente achava que era de um jeito e é de outro. E como quando a gente mexe em comunicação, né, é uma coisa muito delicada, porque hoje o mundo mudou em quase tudo na sua relação de comunicação, na sua relação com o dinheiro, como você investe, como você tira o seu talão de cheque, tudo mudou.
né? Você praticamente não fala mais com o seu gerente, que antes você sentava ali, ficava no traninho, faço isso, eu faço aquilo, e agora preciso de tanto, como eu faço? Hoje é tudo absolutamente automático, você entra lá, empréstimo, pá, juro, pá. Tudo isso é uma facilidade bárbara. Se você se dispõe e tem, né, uma relação, um pouco de humildade, eu diria, com a ignorância que a gente tem sobre tantas coisas na vida. E é só isso, é só ignorância, não é nada. Em 2 minutos, se a gente sentir vontade de entrar nesse mundo, ele é fascinante, porque tem tanta coisa para aprender, tem tanta gente para ver, abre um outro mundo, né? Parece a 4ª dimensão, não é a 3ª. Estamos entrando na 4ª, onde você realmente pode ver muitos e muitas possibilidades, muitas pessoas, ter acesso a um conhecimento incrível, né? Eu me lembro quando eu fiz o Carlota, nossa, era sebo em cima de sebo, em cima de sebo, biblioteca em cima de biblioteca, em cima de biblioteca, era a Torre do Tombo, e era na mão, pois eu não podia, você não entra nas bibliotecas e pega coisas importantes e leva, você fica ali 4, 5 horas lendo, anotando só o que te interessa, as referências, né? Ou você fica ali naquele sebo de pendurado, que nem uma maluca, tentando achar um livro que você precisa de qualquer maneira. Hoje você, né, Mr. Know Everything, que é o Google, em 2 segundos te responde de A a Z o que você quiser sobre quase tudo. Eu ainda estou para descobrir coisas que ele não me responde. Porque eu falo assim, começa a dúvida de qualquer coisa falando, pergunta para Mr. Know Everything, que ele vai nos responder e é batata. Ainda não, um dia eu vou querer saber qual é a pergunta que ele não sabe. Então, é claro que a gente tem que ter vontade de entrar nesse mundo, já que a gente está vivo. Quem ficou aqui, está aqui, vamos lá. Né? Quem foi, perdeu este momento. Teve outros, mas eu me lembro do meu avô falando, meu avô era cientista, né? Meu avô, na realidade, era um pesquisador, trabalhou, né, no Instituto Oswaldo Cruz durante muitos anos, erradicou a tuberculose no Brasil, e ele foi aposentado à força depois de todos, sempre que ele amava tanto o que ele fazia, que ele não queria parar de trabalhar por nada nesse mundo. Nada, nada. E aí, quando ele foi para casa, ele entrou numa certa depressão e ele dizia assim para mim, minha filha, eu entendo muitas coisas, agora essa máquina que fica cuspindo esse papel, que é um papel estranhíssimo, eu tenho um certo incômodo com isso, e eu não sei te dizer ainda o que é isso. É um pouco isso, é uma máquina cuspindo papel, né, com informações. Então, eu acho que hoje a gente está tendo uma oportunidade muito especial, um exercício de viver uma outra dimensão de comunicação, uma outra dimensão de conhecimento, de possibilidade de trabalho, né? De possibilidade de contatos, de relações. Então, é muito interessante. Por outro lado, eu diria que a gente tem que reaprender tudo, porque o que mais me espanta quando eu falo na comunicação digital, e principalmente na internet, é que as pessoas são muito grosseiras. As pessoas, na sua maioria, acham que estão não sei aonde. Eu vou banindo pessoas, mas sem a menor, sem cerimônia. Eu falo, meu amigo, não entre aqui na minha página, eu não falo assim, eu não fui atrás de você, não pedi para você ser meu amigo, você que se interessou, foi lá, pediu, eu aceitei. Agora, se eu posto... É porque é tão maluco isso que um dia eu postei uma foto do meu encontro com o Papa. Então, é eu recebendo o Papa Francisco, essa coisa maravilhosa, linda.
eu, o João e o Antônio pequeno, e eu estou cumprimentando, beijando a mão dele, e ele tinha acabado de passar a mão na cabeça do Antônio, é uma cena super linda. E eu botei lá embaixo uma legenda dizendo assim: um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Vem uma pessoa embaixo e põe assim: pelo visto, sua fé é pequena. Eu falei, minha fé é pequena? Eu falei, você queria que eu dissesse o quê? Mas como ele foi educado, eu só respondi, falei, por que você achou isso? Eu falei que era um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Você queria que eu dissesse que era o momento? Se eu fosse falar um momento da minha vida mais emocionante, foi o meu filho. Foi talvez a morte da minha mãe, que foi do meu lado. Foram coisas muito pessoais, não só no encontro com, né, com ninguém, a não ser um sentimento muito profundo de outro lugar, né? Então, mas eu estou dando um exemplo, posso dizer, neutro. Eu no outro dia postei também uma outra coisa e as pessoas foram muito, algumas, né? Porque não são todas, graças a Deus. Existem pessoas normais que se comunicam normalmente e que querem, na realidade, pensar juntas, apesar de não se conhecerem, e querem contribuir para um diálogo. E tem um bando de gente que realmente parece que perdeu a capacidade de expressão, de argumentação, de pensamento, ou se sentem tão protegidas atrás de não sei o quê. Então, eu acho que a gente, a partir de uma certa idade, fica... Para mim, é muito complicado entrar nesse jogo agressivo, grosseiro, reativo. Essa comunicação violenta, ela me incomoda muito. E ela está sendo uma pauta, como isso virou a maneira normal das pessoas se expressarem. Graças a Deus, não todas assim, mas uma grande parte das pessoas acham que ficou natural essa maneira pobre, né? Na realidade, sem nenhuma argumentação, apenas com violência, sem sequer ter uma expressão correta do próprio pensamento. Então, eu acho que a gente tem muitos desafios, mas a gente está num campo muito especial. A minha experiência, durante muito tempo eu não tinha experiência nenhuma com a internet. Por quê? O que aconteceu? Quando eu estava como presidente da Fundação Teatro Municipal, que foi exatamente o momento em que a internet e toda a comunicação de Facebook e barará era muito grande, eu entrei e fiz um Facebook falso para entender como era a ferramenta. Eu não usava, mas eu precisava entender. Mas eu nunca fiz um Facebook, porque, primeiro, eu estava numa posição muito delicada. Então, eu não podia ficar dizendo você sim, você não, você sim, você não. Ou você abre para todo mundo, ou você não abre. Se você abre também para uma opção de gente, você acaba tendo um compromisso com isso. E eu, naquele momento, estava com tanto trabalho, né? Na realidade, o restauro, junto com os corpos artísticos viajando e a escola, era um momento muito delicado. E ainda, logo no final dos 2 anos, eu fui fazer a direção de conteúdo para os Jogos Rio 2016. Então, mais ainda, era tudo que eu não precisava, era ter essa relação com a internet. E aí comecei a fazer alguma coisa realmente nesse espaço, pessoalmente, com Mulheres Mix, que é uma experiência muito interessante. O Mulheres Mix é um site, né, voltado, feito por mulheres, para mulheres, que lida o tempo todo com as questões femininas, de uma forma aberta. Ela não ela é inclusiva, porque o meu desejo com Mulheres Mix é, na realidade, fazer com que as mulheres consigam trocar mais do que elas trocam. Eu acho que a mulher... Você está me ouvindo? Tem alguma coisa?
Tudo bem? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá, então tá bom, porque eu fiquei com dúvida agora, então tá bom. Porque, de verdade, a relação que a gente pretende com mulheres mix é poder misturar mulheres de espaços diferentes, classes sociais diferentes, que troquem experiências, saberes, interesses, sem ter esse excesso de senso crítico que a mulher tem naturalmente no seu olhar. Grande parte das minhas equipes, já há muitos anos, é feita por muitas mulheres. Eu amo trabalhar com mulheres, meninas, me dou muito bem com todas. E acho uma experiência incrível esse aprendizado que você tem quando você está trabalhando com muitas mulheres ao mesmo tempo, porque as mulheres têm uma concentração muito diferente da dos homens. Então, às vezes, quando a gente tinha reunião na produtora, um bando de mulheres, e o João, né, Jardim, que estava dirigindo, e a nossa equipe ia para fazer coisas, eu produzindo. Era muito engraçado, porque as mulheres falavam completamente concentradas em alguma coisa, de repente alguém pergunta uma coisa assim: você não me disse onde é que você comprou aquele negócio do bebê? A outra pessoa responde no meio de tudo e todo mundo volta da onde estava sem sem que ninguém se incomode, nem a que perguntou, nem a que respondeu, nem as que estavam à volta. Todas entenderam, ninguém ficou bravo. O João, na terceira, falava assim: gente, por favor, pelo amor de Deus, não façam isso, não façam isso. Eu entendo que para vocês está tudo certo, agora para mim está ficando difícil, porque eu não consigo ir nessa rapidez e voltar, que vocês vão e voltam. Então, por favor, vamos até o final, ninguém sai mais desse ponto. Então, mas eu acho que as mulheres, ao mesmo tempo com isso, têm um olhar muito crítico com as outras mulheres, que eu acho que isso é um outro problema, um problema que vai fazer parte do meu próximo trabalho. Eu agora estou fazendo História do Tempo Presente, que é um documentário que já está sendo finalizado, é um documentário que conta o nosso processo de redemocratização. Mas ele conta o processo de redemocratização só através das imagens que foram registradas à época. Ele não é um documentário de entrevistas, ele não é um documentário... Ele, na realidade, ele vai nos fatos. Ele vai nos fatos com os seus protagonistas, para que não... Né? Porque as pessoas adoram dizer assim: tirou de contexto. Você fala, bom, tirou de contexto até a página 6, amigo. Não existe isso. O que a pessoa está falando, ela está falando. E no caso da história, nós vivemos. Então, nós todos sabemos o que nós vivemos. E esse filme, eu acho que ele vai ser importante porque as pessoas mais jovens, né? Eu fico vendo meu filho hoje está com 17 anos. O Antônio... Ele algum tempo atrás, ele falou assim para mim: mãe, porque o Brasil nunca teve uma inflação maior do que na Dilma, né? Eu falei: meu filho, não fale isso. Você não sabe o que é inflação. Inflação é de sentar e chorar, chorar, chorar. Inflação é um desespero, é o seu salário que some antes que você receba. Tudo aumenta progressivamente. Não fale isso, por favor. Não, e ele é um filme forte, porque, como ele é na voz dos protagonistas, né? Ele vai diretamente no campo político, nos nossos executivos, nos nossos presidentes, né? E nos períodos. E o meu objetivo não foi dar uma opinião pessoal sobre o que eu acho disso, e sim a gente entender um pouco o que nos aconteceu nesses últimos 35 anos
porque determinadas coisas no Brasil demoram 8, 9 anos para se resolverem. Então, todos nós acabamos perdendo o fio da meada. Quando eu te conto 9 anos em 3 minutos, você entende exatamente a curva do problema, onde ele foi, com que... porque é isso que a gente precisa entender dessa engrenagem. Mas meu próximo filme é o Raízes do Sagrado Feminino, que estuda um pouco qual é o papel, que estuda um pouco não, que estuda e pesquisa qual é o papel das mulheres dentro das religiões. Então, é uma pesquisa fascinante, eu tenho aprendido muito e tenho estudado muito, porque eu acho que toda a relação do feminino no mundo tem um berço nas religiões. E um berço que a gente precisa entender melhor. Não para... Eu acho que as religiões são muito importantes na vida de todos nós, mas eu acho que a gente precisa entender direito esse processo, sabe? As religiões foram escritas por homens em momentos muito cruciais, onde, né, mulheres não liam, não escreviam. Então, todo esse estudo e essa pesquisa tem sido uma coisa muito interessante na minha vida. Por que isso? Porque eu acho que a gente precisa, voltando às mulheres mix, e aí essa é uma oportunidade bárbara que só a internet pode oferecer de alguma maneira, que é você ter esse alcance com mulheres muito diferentes, de lugares diferentes, de espaços diferentes. Então, tem sido uma experiência muito boa para nós, entendeu? É uma plataforma que quer trabalhar conteúdo, não modismo, nem fofoquinha, nem... Na realidade, o interesse é trabalhar conteúdo, coisas que sejam, que ajudem, que iluminem, que inspirem outras mulheres. Bom, gente, falei, hein? Falei pra caramba. Agora podem perguntar. Eu agora preciso beber água. Estou cuspindo algodão de tanto que eu falei. Carla, muito obrigado. Tem algumas questões aqui que chegaram, né? Algumas coisas aí perguntando, né? O Aníbal dizia assim: Carla, você podia falar a noite toda. Obrigado, Aníbal. Eu também acho, Aníbal, eu também acho. Histórias não faltam, sabe? É algo incrível aí. Mas eu queria, Carla, tocar num tema e o Dimas também aqui no nosso chat destaca, que é a participação do público mais sênior, né, dentro das plataformas, né? Então, tem um estudo muito recente da Kantar, né, que diz que praticamente 70% das pessoas mais velhas do público sênior, eles chamam, né, estão presentes nas redes sociais. Então, não existe um distanciamento, né? Eu sempre conto a história de que minha mãe tem 88 anos e ela está lá, sabe, no WhatsApp, está lá no Insta, está super plugada nisso. Mas a gente percebe que esse público, mesmo presente, né, nas redes sociais, ele não está incluído digitalmente, né? Ele não participa, ele não tem protagonismo, e esse é o destaque que o Dimas dá também no chat, quer dizer, não há um protagonismo, as pessoas mais velhas acabam sendo colocadas como observadoras, né, desse movimento todo e não como agente desse movimento todo, mesmo representando não só uma parcela significativa da sociedade brasileira, mas representando também, sabe, uma história, uma cultura, um envolvimento. Então, de quem é a culpa? É a culpa que as plataformas não estão abrindo espaço para as pessoas mais velhas? A responsabilidade das pessoas mais velhas que, às vezes,
se veem a internet ou toda a estrutura digital como alguma coisa meio intransponível e tem um certo medo até de ultrapassar uma determinada barreira. E como você tem a experiência do Mulheres Mix, em que você envolve pessoas de todas as idades, mulheres de todas as idades, eu queria que você falasse um pouco como é que você está enxergando isso. E até de que maneira a gente poderia incentivar que esse protagonismo também nas redes, que também nas mídias digitais pudessem fazer parte do público, que é um público 50 mais, 60 mais, 70 mais, enfim, nessa direção. Carla, o seu microfone tá fechado. Se você quiser, eu consigo abrir daqui. Isso. Ouviu? Eu acho que é um pouco culpa das pessoas. A gente tem uma pesquisa, né, por causa do Mulheres Mix e uma série de contatos. Tem histórias incríveis de pessoas, sei lá, eu não vou me lembrar do nome dela agora, porque é uma pesquisa grande, mas é uma mulher que tem 78 anos, 88, alguma coisa, ela realmente já tem uma idade, e ela faz ensaios fotográficos com o filho. E tem coisas muito interessantes, com um certo senso de humor, que a gente achou na internet, não foi ela que foi no site. Na realidade, na nossa pesquisa, a gente acabou descobrindo coisas incríveis que as pessoas que querem fazer se colocam. E eu não acho que existe parte... Por exemplo, assim, eu vejo pessoas muito ativas na internet, e pessoas mais velhas. Eu até me surpreendeu no outro dia, quando eu postei esse vídeo, que tiveram umas pessoas mal criadas. Teve uma senhora que eu fiquei em estado de choque com a foto dela. Eu fui olhar o perfil dela, porque eu falei, isso é fake, não é possível. Uma senhora com esta cara dizendo essas coisas aqui na internet, dessa maneira grosseira. Como eu vi que ela estava realmente lá, que tinha foto da família dela, eu fiz como faço de costume quando as pessoas agem assim comigo. Eu respondo uma mensagem pessoal e vou lá e dou uma banida na pessoa, porque eu falo, como assim? A pessoa, eu não estou agredindo ela, não estou defendendo nenhum ponto de vista. Postei uma coisa na minha casa, né? A página da gente é um pouco a casa da gente, é onde a gente põe as coisas que a gente acredita, que a gente gosta, que a gente acha que são importantes para compartilhar com as pessoas. Se você não gosta daquilo, você vai embora. Você fala, pô, essa pessoa não... Então, eu acho que existe um esforço, que foi isso que eu comecei falando, que é muito delicado, que é você entrar, é quase que nem quando a gente é pequeno, entrar para pular corda, aprender a entrar quando a corda já está rodando e você tem que entrar ali dentro já no foguinho, entendeu? Senão a internet é um pouco esse espaço, porque eu não consigo entender de que maneira a gente poderia... Porque o legal é a mistura de idade também. Então, se também ficar fazendo uma coisa só para quem é acima... Por exemplo, a gente no Mulheres Mix, a gente queria mulheres acima de 40. Quando a gente mediu a primeira vez o nosso público, a gente tinha mulheres de 30 e alguma coisa. Então, independente do próprio conteúdo estar indicado para pessoas mais velhas, questões em outro momento da vida, a entrevista com a maior parte das mulheres que a gente tem ali são mulheres que têm uma outra experiência de vida, por isso é interessante, são pessoas mais velhas, o público era outro. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que se arriscar um pouco. A gente não pode ter medo da comunicação. Não deu certo, não deu certo. Mas tudo que você quer
saber, até para se expressar dentro da internet, você pode saber no Google, né? Qualquer coisa. Até como você apaga uma mensagem, como você entra não sei aonde. Qualquer caminho que você queira, técnico, você resolve. Qualquer pesquisa que você queira fazer sobre pessoas da sua idade que estejam fazendo negócios parecidos com o que você quer fazer. Então, você está num espaço muito interessante para se atrever, para se arriscar. Eu acho que é um pouco as pessoas com medo, com certo ressentimento da própria relação com a sua experiência passada. Não sei, não acho que seja um ambiente tão hostil que você não possa ir entrando, independente da sua idade, e conseguindo se expressar, entender através dele. Carla, tem uma pergunta que entra agora, que é da Vanessa, que também está nos assistindo, e ela faz uma afirmação sobre o sagrado feminino, mas eu queria destacar a última afirmação dela, que talvez esteja aí alinhado com o que você está colocando. Se você entende que o crescente papel da mulher hoje nas lideranças está muito ligado ao aumento da população 60 a mais. Existe uma correlação entre as pessoas hoje estarem mais velhas, mais politizadas, mais impactadas e, consequentemente, estão mais empoderadas para assumir papéis de liderança. E aí, falando mais especificamente das mulheres. Como é que é a sua leitura sobre isso? Você acha que existe Eu essa acho relação? que a gente tem mulheres, eu acho que essa relação, com certeza a idade ajuda de alguma maneira, mas de novo, pela experiência que eu tenho, você tem muita mulher de 40 anos, 35, 38 anos, em posições muito interessantes. Então, você hoje, e eu acho pessoalmente que enquanto a mulher não ocupar, não tiver no coração também das decisões políticas, né? Que nem você vê a Merkel na Alemanha. Enquanto você não tiver esse equilíbrio, eu não estou falando, não é um discurso feminista, entendeu? Quer, não dá mais, depois de tantos anos, continuar. Vamos só olhar os fatos per si, né? Por si próprios. Então, enquanto a mulher não tiver essa possibilidade mínima de decisão, a gente vem ocupando, a cada dia que passa, posições mais estratégicas no Mulheres Mixtas. A gente tem uma pesquisa enorme de mulheres negras em situações e em trabalhos, em descobertas importantes, e a gente vai soltando isso como pequenas pílulas, exatamente para as mulheres terem noção da possibilidade do que, de alguma maneira, o sexo feminino já construiu na história e do que está construindo. Então, eu acho que isso tem a ver com a idade também, mas eu acho que isso tem a ver com esse momento de transformação que a gente está vivendo no mundo, né? Não dá, e aí não, a gente até combinou de não falar de política daquilo que a gente está vivendo hoje, no momento político que a gente está vivendo hoje, porque esse não é o objeto dessa nossa conversa, mas não dá para falar sobre comunicação não violenta e não falar das fake news, que, de uma certa forma, tem invadido, né, os nossos espaços digitais. Né? Então, qual é a relação que você poderia trazer das fake news em todas as frentes, né? Em todas as frentes, no campo político, no campo social, no campo religioso, no campo afetivo, enfim, ela está povoada, né? E você que observa as pessoas, você que olha para as pessoas com um olhar, sabe, de alguém que retrata depois essas histórias, então é uma lente diferente da nossa, então faz com que as pessoas coloquem estas fake news
para rodar? O que faz com que essas pessoas acreditem em fake news? Quer dizer, como é que você está vendo isso? Que é algo que está povoando de uma forma muito intensa a nossa realidade digital. Isso é uma guerra, e uma guerra horrorosa, feita, que é muito cruel, que está destruindo a possibilidade. E, particularmente, a gente está num momento muito grande disso dentro da internet, que eu diria que é um momento de bandidagem, né? Voraz, onde as pessoas querem à marra ganhar suas posições e na política é uma coisa horrorosa, é muito difícil, eu acho, a gente lidar com isso. Eu acho que a gente tem que começar a batalhar e, de alguma maneira, tentar ao máximo não permitir que esse tipo de comunicação, não reproduzir coisas que a gente não quer, banir as pessoas que se comportam dessa maneira, aceitar, porque também, você entende, é uma bola de neve, sabe? E eu acho que a gente vai viver momentos muito difíceis no Brasil. Eu não quero falar de política, mas eu em alguns momentos, desconheço o Brasil hoje. Sinceramente, não estou querendo defender ninguém, eu não defendo ninguém politicamente, já vou deixar isso bem claro. Atenção, pessoal, não contem com a minha defesa para nenhum político. Estou falando isso sinceramente do fundo do meu coração. Eu não defendo lado nenhum, partido nenhum a essas alturas da minha vida. Eu não, e principalmente depois desse filme, eu não consigo ter uma posição. Eu estou muito infeliz nesse sentido. Isso me dá. Você falou de regularizar um pouco os discursos, você falou de que devia tirar esses discursos de ódio, essas propagações de fake news. E a propagação de fake news, compreendo, porque são notícias inverídicas, não são corretas, checadas, mas os discursos de ódio, fica também essa dúvida, qual a linha tênue da liberdade de expressão das pessoas? Esse negócio de liberdade de expressão... Qual é o limite? Exato, qual que é? Na página 6 acaba a sua liberdade, porque começa a minha. Porque senão, entendeu? O mundo vai virar o quê? Entendeu? Você tem sim, você se expressar não quer dizer uma comunicação violenta. Ninguém falou que porque você pode se expressar, você pode sair por aí ofendendo as pessoas, xingando as pessoas. Quem falou que isso é expressão, gente? Entendeu? Isso é falta de educação, isso é violência, isso tem outros nomes. A gente tem que... Eu recebi um post sensacional, que eu não sei se vocês viram isso na internet, que edita todos os palavrões que o Bolsonaro disse na reunião do dia 22. O cara se deu a pachorra, mas é de rolar no chão de rir, porque ele emenda um palavrão no outro, você fica assim... Porque é isso, não é que eu queira, entendeu, ser boazinha, mas a comunicação tem que ser outra entre as pessoas. Aí vem a outra que é procuradora e fala, as pessoas falam de uma maneira tão grosseira para comunicar o pensamento delas, como se a grosseria comunicasse alguma coisa. A grosseria comunica a grosseria, a violência comunica a violência. E tudo bem, tem gente que adora, né, tocar fogo no circo. Eu não acho que vale a pena a gente tocar fogo no circo. Eu acho que vale a pena a gente tentar viver a nossa vida, né, esse espaço de tempo que a gente tem. Nosso taxímetro está rolando, pessoal. Está rolando. Cada segundo. Porque é isso, a vida é isso. É um taxímetro que não para. O seu tempo de vida é o que melhor você tem para dar e para aproveitar.
mais do que o dinheiro, Então, você realmente gastar o seu tempo de vida com discurso de ódio, provocando ódio, criando inimizade, dizendo... As pessoas, às vezes, nem respondem, elas respondem só com palavrão, né? Você fala, eu fico vendo o Twitter, né? O Twitter é uma loucura. Eu fico olhando e falo, por que a gente está tão empobrecido, né? Porque isso é muito pobre de uma maneira objetiva. Porque tá bom, você discorda de mim, então me fala por que você discorda de mim. Por que você acha que eu te acusei? Porque me prova o que você está... Não adianta você me dizer 3 palavrões. Ou não adianta as pessoas se comunicarem com esse grau de violência e de mentira, como se fosse uma guerra, com a gente no meio. Isso eu acho que talvez seja a coisa mais difícil e talvez o maior desafio que a gente tenha, que é não deixar a comunicação na internet virar essa coisa tão frágil, entendeu? Tão violenta, tão pouco interessante. Carla, eu queria dar uma outra guinada na nossa conversa. Ela está sendo, nossa, extremamente interessante, mas eu queria voltar um pouquinho para a cultura, e você é uma conhecedora como poucas pessoas, né? Dentro do mundo contemporâneo da arte, da cultura, você é uma das expressões e eu te respeito muito por isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre cultura e ambiente digital, né? E o Pedro Bianchi, né, que é um grande observador aí também da realidade, uma pessoa muito amiga, ele diz assim, também nas novelas e nas redes sociais, a gente vê muito uma agressividade latente. Então, eu queria misturar um pouco essas duas coisas, né? Quer dizer, como está esse momento a relação cultura-redes sociais, né? Marketing digital, etc. E de que forma aquilo que está sendo apresentado também não incentiva para que a gente tenha ali uma certa agressividade latente, porque tudo é muito latente, né? Tudo é muito presente. A gente assiste um telejornal, eu não arranco meus cabelos porque eu já não os tenho, né? Mas é terrível, né? Então, assim, fala um pouco sobre isso. Como é que você está sentindo esse momento e qual é a sua expectativa sobre aquilo que a gente pode construir para o futuro? Eu entendo quando as pessoas falam, porque realmente você vê muito em novela, em conteúdo, porque o que faz a arte, muitas vezes, ela reflete o momento, né? As pessoas. Então, você vai fazendo espelho disso para que as pessoas se identifiquem com as histórias, né? Ainda mais esse tipo de folhetim cotidiano, né? Aí é aquela coisa que você não sabe onde começou, né? Se foi o ovo ou a galinha, quem foi primeiro, porque um bebe do outro. Você não, na maior parte das vezes o folhetim precisa dessa raiz cotidiana e acaba que as pessoas estão nesse grau de violência, estão nesse grau. Então ele acaba refletindo, porque e isso é terrível, porque a gente acaba multiplicando e multiplicando essa relação com a violência. Mas eu acho que isso também é uma opção que a gente tem. Sabe? Aquela senhora não precisava me escrever aquilo. Sabe? Eu botei um vídeo desses que reuniam uma série de pensamentos políticos do Bolsonaro. E aí tinham algumas pessoas variadas que diziam assim, o Brasil não merece isso, o Brasil não merece isso, o Brasil, nós não precisamos disso, a gente não precisa... Dos pensamentos, não estava falando da pessoa. Não vai ter 1 milímetro para não sei o quê, fora não sei o quê. A expressão que nós conhecemos do momento que a gente está vivendo, que é um momento que não tem jeito, foi eleito democraticamente, estamos apenas falando dos fatos. Eu não quero emitir opinião sobre isso. Não me interessa, não vamos chegar a lugar nenhum. Quem optou por A, optou por A. Eu não optei por ninguém, porque eu me senti no momento, quando entrou A e B, eu falei, gente, estou fora,
vou ficar em democracia, vou ficar com a maioria, entendeu? Seja o que Deus quiser, Deus há de me ajudar. Então, eu acho que quando a pessoa olha e fala assim, vocês estão chorando porque ele está acabando. Como é que ela falou? Ele está tirando a teta de vocês. Dá vontade de dizer, a senhora não sabe nem se comunicar, uma senhora na sua idade, a senhora com a sua família está aqui na internet falando essas coisas horrorosas. A senhora emite a sua opinião. A senhora vai lá e diz, Carla, não concordo, acho que ele era a única opção, acho que ele está correto, me desculpe, acho que o Brasil merece isso sim, não ter 1 milímetro para reserva indígena, não ter, não sei o que, não ter, concordo com tudo isso. Ela está no direito dela, eu não vou desrespeitá-la por isso, não vou dizer que ela é velha, caduca, horrorosa, esclerosada, né? Porque aí a discussão vira essa, você fala. Eu falo, oi, não, gente, não, a gente não precisa disso. E a gente não deveria optar por isso como comunicação. Então, é melhor toda vez rebater um pouco a falta de educação com o distanciamento necessário, afinal as pessoas não se conhecem. Sabe, afinal não te conheço para você estar falando assim comigo e também não fui atrás de você. Então, por favor, né? É uma casa de porta aberta, mas cada um tem o seu espaço. O espaço comum a gente precisa, no mínimo, manter, né? Nosso tempo está terminando. É uma pena, mas a gente assumiu aí 1 hora e pouquinho de webinar. Está sendo riquíssimo e tenho percebido pelo olhar das pessoas que estão nos assistindo que tem um encanto aí na sua fala. Então, eu queria deixar os últimos 5 minutos com você. A gente tem aí mais de 50 pessoas que estão nos assistindo desde o começo e isso a gente vai reproduzir também nas nossas redes sociais para que outras pessoas também possam assistir. Mas acho que a sua fala pode ser encerrada até com uma perspectiva de um olhar que é possível ser diferente lá para frente e que a gente é agente dessa mudança toda. Eu queria deixar com você essa última fala. Bom, eu acho, sinceramente, que a gente tem uma oportunidade muito interessante de expressão, de comunicação, de conteúdo nessa relação com o mundo digital. O mundo deu essa cambalhota e a gente não precisa ter medo dela. A gente já virou, não tem jeito, estamos do outro lado. E o melhor e o mais interessante é, independente da nossa idade, a gente estar presente, né? Tem uma coisa que eu adoro na yoga e na meditação, que é a relação com você estar presente. Você não está pensando no que você fez, nem está pensando no que vai te acontecer. Porque o que você fez, você já fez. E foi. E aquilo tem que ser, seja uma lembrança bárbara, seja uma coisa horrorosa que você cometeu, foi. O melhor é você estar presente. E o que vai vir, você pode planejar de novo até a página 6. Na 7, talvez você não possa. Como ninguém pode, independente da nossa idade, independente do que a gente está passando. Mas eu acho que se a gente está aqui e agora e está vivenciando isso, esse momento de transformação tão incrível do mundo, né? Porque a gente vai assistir uma coisa genial, né? A gente vai assistir realmente uma mudança como key points que o mundo deu, né? Quando aparece a prensa, que o conhecimento vai para lá, quando consegue-se, né, a luz, o carro, né, quase o fogo, né? A internet vai fazer com o mundo uma transformação na vida do homem de um tamanho enorme. Então, é bem interessante que a gente aproveite isso sem medo.
E também entrando nessa troca com a experiência que a gente tem, a vivência que a gente tem, porque todos temos vivências e experiências interessantes e opiniões sobre as coisas. Agora, a gente realmente precisa estar disposto a essa relação, né? Essa relação com quem você não conhece, essa relação... E eu acho que tem que aproveitar, gente. Não dá para não aproveitar. Não dá para ficar aqui do lado de fora esperando que alguém te tire para dançar. Levanta e dança. Dá para dançar sozinho também. Entendeu? Dá para dançar sozinho. Fecha o olho, escuta a música. E você dança. E você se diverte. E na realidade, o melhor da idade é você não se colocar o peso dela. Deixa que ela já vai colocar o peso dela em você. Não precisa você se colocar. Então, se você funciona em todos os sentidos, vai em frente. Né? Não, eu tenho algumas amigas que têm a mania de ficar assim, tô ficando velha, tô ficando velha. Eu falo, ó, você tá, eu não tô. Não, porque eu não tenho sentimento. Eu tô ficando velha igual, temos a mesma idade. Mas eu não consigo ficar repetindo para mim, ai, tô ficando velha. Eu não tenho esse sentimento ainda na minha alma. E talvez não tenha. E morra velhinha dizendo assim, não me sinto, a minha cabeça, olha, tá? Porque é isso, e essa é a beleza da gente estar vivendo isso. Então, eu queria... Oi, entrou alguém aí, desculpe. Não, complete, Carla, por favor. Então, eu acho que é um momento muito... que o legal de viver é exatamente isso. É a gente saber que o melhor não foi o que a gente fez, nem o que a gente vai fazer. O melhor é o que a gente está fazendo nesse momento, seja qualquer coisa. Então, se você está... Eu estou agora no campo. Ai, entrou um cachorro latindo, Selma. Não sei quem é Selma, mas tem um cachorro. Mas, então, eu acho que a gente tem que realmente não se furtar. No outro dia não estava... Eu agora estou... Só para a última coisa que eu vou contar, assim, eu resolvi, depois dessa coisa de ficar aqui esse tempo todo de quarentena, o filme, aí o meu filho está fazendo inscrição para o Enem, estava com várias provas do Enem para fazer. Eu falei, gente, eu sempre tive vontade de fazer 2 faculdades que eu não fiz, né? Que uma é de economia, porque eu acho a economia fascinante, né? A inspiração da economia, e a outra é filosofia. Estou quase pensando em fazer um vestibular para poder fazer essas coisas. Eu acho que a gente tem que ter sempre uma relação do que você quer fazer, do seu desejo com você mesmo. E não se entregar... porque você sabe que se a gente não mantém essa relação com o presente, a melancolia toma conta da gente de uma maneira horrorosa. E a melancolia, gente, vira depressão, presta atenção. Você começa com uma coisinha poética, lembrando de uma coisinha, mas se você fica muito dentro desse estado, você acaba ficando tão triste, né? Então, de verdade, eu acho que a gente tem que ousar na relação de comunicação com o mundo digital e aproveitar esse momento que a gente está vivendo. Queria agradecer o convite, queria convidar vocês para darem uma olhada no Mulheres Mix, quem não conhece, e é isso, e dizer que é sempre uma alegria conversar. E, Ismael, de novo, muito obrigada, Natália, por tudo. A gente que agradece, com certeza. Obrigado, Carla. Obrigado, Carla. Que você continue nessa sua jornada, que você seja ainda mais feliz e faça tanta gente feliz como você tem feito.
Obrigada, Tudo bom para Ismael. você, um abraço grande. E obrigado a todos vocês. Obrigada, gente. Obrigado pelo tempo, obrigado pela parceria, e a gente vai depois disponibilizar esse bate-papo se vocês quiserem assistir de novo. Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.